Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Que a paz e a bem esteja com o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Este é mais um vídeo respondendo perguntas sobre o jejum. Primeira pergunta: qual é a diferença entre ignorância e esquecimento ao fazer atos de adoração? Ignorância é a falta de conhecimento. Então, quando uma pessoa cai em um ato proibido, ignorando sua proibição, ela não precisa fazer nada. E quando ela sai de uma obrigação, ignorando essa obrigação, ela também não precisa fazer nada, levando em conta que o tempo já passou. Isso é com a evidência de que o profeta, que a paz seja com ele, não ordenou aquele que errou em sua oração para compensar o que foi perdido, mas ele é ordenado a fazer as seguintes orações de maneira correta, de maneira legítima. Por outro lado, o esquecimento é a distração do coração de algo já conhecido. Então, quem faz algo proibido por esquecimento não há nada sobre ele, como por exemplo, se ele comeu durante o jejum por esquecimento ou deixou um dever obrigatório por esquecimento. Ele não precisa fazer nada se esqueceu, mas deve fazê-lo se lembrar, porque o profeta, que a paz esteja com ele, disse: quem se esquecer de uma oração, faça-a quando se lembrar. Pergunta número 2. Qual é a evidência de que o esquecimento não afeta o jejum? A prova disso é o versículo 286 da Surata Avaca, que diz: ó Senhor nosso, não nos condenes se nos esquecermos ou nos equivocarmos. E porque o profeta disse: se ele esqueceu e comeu e bebeu, então deixe-o completar seu jejum, pois Deus o alimentou e lhe deu de beber. Narrado por Al-Bukhari. E em uma narração: ele não tem que compensar por ela ou pagar expiação. Terceira pergunta: o esquecimento inclui a relação sexual? Sim, foi mencionado no hadith: quem quebrar o jejum no Ramadã por esquecimento não tem que compensar e não tem que pagar nenhuma expiação. Foi incluída por Al-Hakim e Al-Bahiki. E essa narração indica claramente a relação sexual, porque se relaciona com a negação da expiação, e não há expiação exceto na relação sexual. Pergunta número 4. O esquecimento difere em jejum obrigatório do voluntário? Não difere, porque não há indícios de exceção ou restrição à oração obrigatória sem voluntariado, pelo que a regra é a mesma. Pergunta número 5. Se o jejuador se esquece e come muito, a quantidade afeta a continuidade do jejum? Não afeta. Com base no que Abu Huraira narrou, ele disse: o profeta, que a paz seja com ele, disse: quem come por esquecimento enquanto está jejuando, que complete o seu jejum, pois Deus o alimentou e lhe deu o que beber. Não importa a quantidade. Pergunta número 6. Quem testemunhar uma pessoa bebendo água no Ramadã e souber que o fez por esquecimento, deve aconselhá-la ou deixá-la completar sua bebida? Talvez seja mais provável, e Deus sabe melhor, que ele tenha deixado como está. E esta é a investigação da declaração do profeta anteriormente explicada, porque esse esquecimento é uma misericórdia de Deus Todo-Poderoso sobre essa pessoa, sobre esse jejuador. Pergunta número 7. O que se entende por pessoas de desculpas? Aqueles que têm uma desculpa legítima para não jejuar, temporariamente ou permanentemente. Pergunta número 8. Quais são as desculpas para quebrar o jejum? São eles: doenças, viagem, a gestante que teme por si mesma ou pelo feto, a mãe que dá leite que teme que o jejum afete seu bebê, e aqueles que precisam quebrar o jejum para evitar que outra pessoa morra, como afogamento e outros. Pergunta número 9. A quem se entende por velhice? Ele é quem está velho e o seu corpo está fraco para jejuar, e teme-se que ele não coma. Pergunta número 10. O ditado do Altíssimo: e aqueles que não são capazes de suportá-lo devem pagar um resgate alimentando um pobre. Está relacionado aos idosos? Sim. Ibn Abbas disse: não está revogado, o velho e a velha não podem jejuar, deixe-os alimentar um pobre por cada dia. Bukhari. Pergunta 11.
Se a razão para a quebra do jejum for alcançada e a pessoa quebrar o jejum com ela é obrigatória a se abster-se após o término da desculpa? Se acontece que uma pessoa quebrou seu jejum para salvar outra de parecer, então ela continua a quebrar seu jejum mesmo depois de salvá-la, porque ela quebrou seu jejum por uma razão que lhe permite quebrar seu jejum. Então ela não precisa se abster depois disso. Pergunta 12. Quais são os tipos de incapacidade para o jejum? Primeiro, que sua incapacidade de jejuar seja sempre contínua, como um doente com uma doença da qual não há esperança de cura. Então, essa pessoa alimenta um pobre por dia, de acordo com o número de dias do mês. O segundo tipo é uma deficiência que espera que desapareça, ou seja, uma emergência, como uma doença temporária, com a qual ele não consegue jejuar. Então, ele quebra o jejum e ganha um dia em seu lugar, porque Deus Todo-Poderoso diz: porém, quem de vós não cumprir o jejum por achar-se enfermo ou em viagem, jejuará depois o mesmo número de dias. Pergunta número 13. Quando o paciente é jovem e tem uma doença sem cura, tem o mesmo julgamento? Sim, independente da idade. Pergunta número 14. Qual é a doença da emergência que leva à possibilidade de quebrar o jejum? É a doença que faz com que o jejuador sofra dificuldades ao realizar o jejum ou que possa levar a um aumento da doença posteriormente. Pergunta 15. O parecer do médico é ouvido em casos de ordem para deixar o jejum? Sim, mas é obrigatório aderir ao seu dizer, porque o esclarecimento do seu dizer em matéria médica é um assunto confiável, de modo que a fatwa legal seja clara sobre o assunto. Pergunta 16. Qual é a decisão sobre quem abandona a indicação do médico e insiste em jejuar? Este é um comportamento errado, pois Deus Todo-Poderoso quer facilidade para nós, e é nosso dever obedecer ao nosso Senhor ao tirar a licença para deixar o jejum, a fim de preservar a nossa saúde do aumento da doença devido à abstinência de alimento ou remédios. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu irei responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.